Ei você, é você mesmo. Gosta dos vídeos do Mote e tem interesse em apoiar o canal? Comprando qualquer coisa através desse link da Shopee, você já estará ajudando e muito. Ah, mas tem produtos de Sword Art Online? Tem, aproveita. Ô, lá em casa, hein? Bora! Bora, ué! Não, suave, pô. Suave. Não, vamos, eu moro aqui pertinho, vamos! Não, tá tranquilo, pô. Era brincadeira. Não, não sou não, socorro! Esse vídeo tem participação especial do Edu, lá do canal Sword Art Online Brasil. E fica aqui, né, de curiosidade, ele foi o primeiro canal de Sao aqui no Brasil e também a principal motivação para eu ter criado esse canal. Então sim, ter ele participando de um vídeo meu é algo que o meu eu de 4 anos atrás jamais acreditaria. Sem enrolação, vamos para o vídeo, né? Hoje vamos resumir The Seventh Day, ou o sétimo dia. Essa história é basicamente a continuação da história Next Day, que é a continuação de First Day. E ambas as histórias já têm um resumo aqui no canal, então só vai. Kirito está há mais de 1 hora na cama tentando dormir, mas, sem sucesso, decide se levantar. Ele acende a lamparina em uma pequena mesa ao lado da parede e se aproxima da janela. Espreitando pela fresta da cortina, vê que o mundo exterior ainda está mergulhado na escuridão. Apesar de não ser alguém que normalmente tem dificuldade para dormir, Kirito lembra que, na noite em que Sword Art Online se tornou um jogo mortal, e ele quase foi morto por um companheiro de equipe. Não conseguiu adormecer imediatamente. Mesmo assim, recorda-se de ter dormido por cerca de 5 horas. No mundo real, antes do incidente, ele até evitava dormir durante o jogo para se manter alerta. A única vez que teve problemas sérios com insônia e pesadelos foi ao descobrir que não era filho biológico de seus pais. Ele considera que deveria ter percebido mais cedo, sem precisar consultar documentos como registros de residência. Afinal, sua data de nascimento é 7 de outubro de 2008, enquanto a da sua irmã, Sugurra, é 19 de abril de 2009. Apenas 6 meses de diferença. Um intervalo muito curto, mesmo se ela tivesse nascido prematura. Seus pais pretendiam manter esse segredo até que ele se tornasse um estudante do ensino médio. Kirito se lembra do choque que sentiu ao descobrir a verdade, mas agora consegue ver que isso foi uma demonstração de carinho por parte deles. Ele se promete tentar ser mais gentil com sua família no futuro, mas, antes que possa colocar isso em prática, se vê preso no mundo de Sword Art Online. Já se passaram 7 dias desde que os jogadores foram aprisionados no jogo. Kirito, que imaginava estar à frente na corrida pela sobrevivência, percebe que ainda está longe de alcançar sequer o ponto médio do primeiro andar de Aincrad. O primeiro andar tem um diâmetro de 10 km e é dividido por um desfiladeiro chamado Fortaleza da Harley, que separa a região norte da sul. Durante a fase beta, muitos jogadores tentaram escalar o desfiladeiro, mas a superfície metálica da parede era intransponível, e aqueles que tentaram caíram para a morte, Kirito entre eles. Agora que o jogo se tornou real, ele não pode mais se dar ao luxo de arriscar sua vida dessa forma, e, portanto, precisa encontrar um caminho seguro para atravessar. Existem 3 rotas possíveis para cruzar a fortaleza. 1. Rota central. O caminho mais curto, que atravessa o Planalto Hadar, onde existem inimigos formidáveis, como uma vila de duendes e um gigantesco javali, um chefe de área. Como derrotar esse chefe sozinho é praticamente impossível, Kirito descarta essa opção. 2. Rota Leste. Passa pelas ruínas de um labirinto e requer um desvio até a Vila Medai. 3. Rota Oeste. Uma caverna natural que leva até a fortaleza, sendo a opção mais segura, pois está perto da Vila Horunka, que pode servir como uma base. Ele escolhe a Rota Oeste e se prepara para atravessar o labirinto da caverna. Planeja concluir a travessia em 4 horas e chegar à cidade de Toubana, ao norte, às 14. No entanto, logo após entrar no labirinto, ele se vê incapaz de continuar. Apesar de ser um labirinto que ele superou facilmente na fase beta, Kirito sente um medo crescente à medida que avança. Suas palmas suam e sua respiração se torna curta. Ele começa a suspeitar que inimigos estejam escondidos em cada sombra e para cada 10 passos para iluminar os arredores com a tocha em sua mão esquerda. Esse intervalo de 10 passos se reduz para 5, depois para 3, até que ele sucumbe à ansiedade e bate em retirada. Fora da caverna, banhado pela luz do sol, sua respiração se acalma,
mas ele já está sem energia para tentar novamente. Em vez disso, passa o dia inteiro treinando no bosque e, ao entardecer, retorna à Vila Horunca, desmoralizado. Nos primeiros 3 dias, ele quase não via outros jogadores, mas agora já existem cerca de 20 usando a vila como base. Ele reconhece alguns rostos, mas evita interações mais profundas. Para se isolar ainda mais, aluga um quarto numa casa fora da vila, onde vive uma família NPC. Embora seja mais caro do que uma hospedagem comum, ele ganha um quarto maior, uma cama confortável e a companhia de um gato doméstico. Kirito se lembra de uma propriedade excelente que encontrou durante a fase beta, uma fazenda nos arredores de Toubana, onde o aluguel incluía uma grande banheira e leite fresco à vontade. No entanto, sua falha em atravessar o labirinto torna esse sonho inalcançável por enquanto. Tentando se convencer de que apenas estava animado demais para enfrentar o labirinto e que só precisa descansar uma noite antes de tentar novamente, ele se deita. No entanto, o sono não vem. Ele murmura para si mesmo sobre a necessidade de uma poção do sono, mas sabe que tal item não existe. Até mesmo o álcool no jogo não tem efeito real. Ele reflete sobre como, no mundo real, conseguia dormir lendo quadrinhos ou livros. Mas em Aincrad, os únicos livros disponíveis são decorações contendo literatura clássica em idiomas estrangeiros, impossíveis de entender. Ele então decide ocupar-se com uma atividade simples: manter sua espada em boas condições. Ele se levanta, acende a luz e senta-se à mesa, retirando sua espada, Anial Blade mais 3, do inventário. O aço negro da lâmina brilha à luz, mas está coberto por pequenas manchas. Embora a manutenção na ferraria da vila tenha restaurado a durabilidade da arma, as manchas persistem. Ele sabe que apenas um ferreiro de alto nível poderia deixá-la impecável novamente. Kirito pega um frasco de óleo de polimento e um pano de camurça e começa a limpar a lâmina meticulosamente. Enquanto faz isso, lembra-se de um debate ocorrido durante a fase beta, a hipótese de que armas possuíam uma durabilidade oculta, que diminuía com o uso contínuo. Embora nunca tenha sido confirmado, ele acredita que cuidar bem da arma pode prolongar sua vida útil. A Anial Blade foi conquistada através de uma missão perigosa chamada O Tesouro da Floresta, na qual teve que derrotar um monstro raro chamado Little Nepenthes. Ele relembra como um ex-beta tester tentou matá-lo durante essa missão, aproveitando-se da natureza traiçoeira dos monstros. Ao polir a lâmina, ele se sente em paz, como se estivesse conversando com sua espada, semelhante à forma como sentia quando cuidava de seu Shinai, durante suas aulas de Kendo quando criança. Por fim, após 30 minutos de limpeza, a lâmina recupera seu brilho, embora nunca volte ao estado impecável de quando era nova. Ele guarda a espada, apaga a luz e se deita novamente. Desta vez, a fadiga finalmente o alcança, e ele sente o sono tomando conta de sua mente. Kirito desperta na manhã do 7º dia desde que Sword Art Online se tornou um jogo mortal. Embora esteja acostumado a dormir até tarde nos domingos do mundo real, nesse ambiente virtual ele acorda automaticamente às 7 da manhã. Por mais que tente, não consegue voltar a dormir. Sente-se inquieto devido à experiência do dia anterior, quando foi dominado pelo medo ao tentar atravessar a caverna ao norte. Ele sabe que precisa tentar novamente, mas teme reviver a mesma sensação de terror. Antes que possa se aprofundar nesses pensamentos, um aroma de pão recém-assado o distrai. O cheiro agradável o lembra de que precisa comer antes de qualquer coisa. Ao sair do quarto, Kirito atravessa o salão da casa onde está hospedado. O casal de NPCs que o abriga já está na mesa com seus 2 filhos pequenos. O dono da casa o convida para se juntar à refeição, e a esposa rapidamente lhe serve uma tigela de sopa quente acompanhada de pão fresco. Enquanto come, as crianças começam a perguntar sobre suas aventuras. Elas demonstram entusiasmo infantil, querendo saber quais monstros ele enfrentaria naquele dia e sugerindo que ele deveria caçar Little Nepenthes na floresta a oeste da vila. Kirito, no entanto, planeja voltar à caverna, e quando menciona isso, percebe uma mudança na expressão das crianças. Elas parecem preocupadas e avisam que o local é muito perigoso porque há um urso gigante vivendo lá. A princípio, Kirito hesita em acreditar. Durante a fase beta, não havia um monstro desse tipo naquela caverna. No entanto, o pai das crianças confirma a história, explicando que, no passado,
A caverna era usada por comerciantes, mas um grande urso predador começou a caçar qualquer um que entrasse. Diversos aventureiros tentaram derrotá-lo, mas ninguém jamais retornou. Kirito percebe que essa informação pode ser crucial. Ontem, ele entrou no labirinto sem saber do perigo, o que poderia ter custado sua vida. Mais preocupante ainda, se houver jogadores tentando atravessar a caverna agora, eles precisam ser avisados antes que seja tarde demais. Ele pergunta se há alguém na vila que saiba mais detalhes sobre o urso. A esposa do NPC sugere que ele fale com um velho chamado Amos, que trabalha no pomar de massas ao norte da vila. No passado, Amos guiou aventureiros até a caverna e pode ter informações valiosas. Antes de sair, Kirito recebe um pão recheado com manteiga e geleia para levar consigo. As crianças pedem que ele não vá à caverna e que volte são e salvo. Com um leve sorriso, ele parte. A manhã está fria, e ao atravessar a vila, Kirito nota que não há outros jogadores por perto. Ele suspeita que alguns já tenham partido para a caverna e se preocupa com o fato de que eles podem estar caminhando para uma armadilha mortal. Diante disso, ele se vê em um dilema. Deve correr imediatamente até a caverna para avisá-los, mesmo sem informações detalhadas, ou deve primeiro falar com Amos para entender melhor a ameaça. Se estivesse em um jogo normal, ele poderia simplesmente enviar uma mensagem no chat. No entanto, em Sao, as mensagens não podem ser entregues a jogadores dentro de dungeons. Se eles já entraram na caverna, a única maneira de alertá-los seria indo pessoalmente até lá. Antes que ele possa decidir, alguém o surpreende com um tapa nas costas, fazendo com que ele pule de susto. Kirito se vira e rapidamente encontra Argo, uma informante conhecida entre os jogadores. Pequena em estatura e vestindo um capuz bege, ela é facilmente reconhecível por 3 marcas pintadas em seu rosto, semelhantes a bigodes de gato. Ela explica que passou os últimos dias na cidade inicial, trabalhando na criação de um guia de sobrevivência para jogadores iniciantes. Agora está de volta a Horunka para coletar mais informações. Kirito vê isso como uma oportunidade e pergunta se Argo tem conhecimento sobre os jogadores que usam a vila como base. Ele relata o que ouviu dos NPCs sobre o urso gigante e expressa a preocupação de que um grupo possa estar indo para a caverna sem saber do perigo. Argo reflete sobre a informação e admite que não sabia da existência do urso. No entanto, lembra-se de que um grupo de 4 jogadores, liderado por um homem chamado Brown, havia mencionado a intenção de atravessar a caverna naquele dia. Para confirmar se eles já partiram, ela tenta enviar uma mensagem para Brown, mas recebe um erro de entrega. O grupo já está dentro de uma dungeon. Isso significa que a única maneira de avisá-los é correndo até lá antes que encontrem o monstro. Kirito e Argo rapidamente chegam à mesma conclusão. Alguém precisa correr para a caverna para tentar alcançá-los. No entanto, há outro problema. Se o urso for um monstro especial, seu comportamento pode ser imprevisível. Conseguir informações detalhadas pode ser a chave para derrotá-lo. Argo propõe que Kirito vá ao pomar falar com Amos, enquanto ela mesma corre até a caverna para tentar alcançar o grupo de Brown. Kirito hesita, pois teme que ela corra perigo sozinha, mas percebe que o plano faz sentido. Se o urso for tão perigoso quanto os NPCs sugerem, qualquer informação extra pode salvar vidas. Antes de se separarem, Kirito se lembra do pão recheado que recebeu mais cedo e o joga para Argo. Ela o pega no ar e a agradece. Então ambos partem em direções opostas. Argo segue velozmente em direção à caverna, tentando interceptar Brown e seu grupo. Kirito acelera seus passos para o norte, determinado a obter qualquer informação que possa ajudá-los a sobreviver ao encontro com o urso. A tensão cresce à medida que Kirito sente a urgência da situação. Ele torce para que Argo consiga alcançá-los a tempo e para que Amos tenha informações valiosas sobre o monstro que espreita na caverna. Kirito segue apressado para o pomar ao norte da vila, determinado a obter mais informações sobre o urso gigante
Senta no alpendre da casa do velho e começa a descascar as maçãs, tentando manter a calma e evitar erros. Se descascar mal, Amos pode se irritar e interromper a conversa, fazendo-o perder tempo valioso. Depois de descascar um total de 15 maçãs, Amos finalmente começa a falar sobre o urso da caverna. O velho explica que, muitos anos atrás, a caverna ao norte era uma rota comercial entre Horunca e Toubana. No entanto, um urso monstruoso apareceu e começou a atacar qualquer um que passasse, tornando o caminho intransitável. Ele menciona que, no passado, um grupo de guerreiros fortemente armados veio da cidade inicial para derrotar o monstro. No entanto, quando entraram na caverna, foram massacrados em poucos minutos. Amos, que havia guiado o grupo até lá, testemunhou tudo de longe e descreve a cena como um verdadeiro banho de sangue. Kirito presta atenção a um detalhe importante. O velho menciona que a criatura usa o ambiente ao seu favor. Quando os guerreiros atacaram, a luta causou tremores na caverna, fazendo com que pedras e estalactites caíssem do teto, ferindo os combatentes e deixando-os vulneráveis. Em meio ao caos, o urso os destruiu com facilidade. Além disso, Amos afirma que a criatura tem um olfato extremamente aguçado e que qualquer cheiro forte pode irritá-la ou desorientá-la. No passado, ele mesmo conseguiu escapar do monstro ao derrubar um barril de cidra azeda no chão, que confundiu o urso e deu um tempo para fugir. Kirito conclui que esse detalhe pode ser a chave para enfrentá-lo. Se puder usar um odor forte para atrapalhar seus sentidos, talvez consigam a vantagem na batalha. Antes de sair, Kirito verifica seu inventário e percebe que tem algumas garrafas de um líquido chamado vinagre de ervas, um item que pode ser usado para cozinhar. Ele imagina que, se atirar o vinagre no osso, pode recriar o efeito que Amos descreveu. Agora armado com essas novas informações, Kirito se despede rapidamente do velho e parte em direção para a caverna. Kirito corre o mais rápido que pode pela floresta, desviando de árvores e raízes. Ele sabe que já perdeu muito tempo com a conversa no pomar e teme que Brown e seu grupo já tenham encontrado o urso. A floresta ao redor da caverna está silenciosa, o que lhe dá um mau pressentimento. Ele ignora os monstros menores que aparecem no caminho e usa táticas para despistá-los, como se esconder atrás de árvores ou jogar iscas para distrair predadores. Após cerca de 9 minutos de corrida intensa, ele finalmente chega à entrada da caverna. O local é sombrio e a passagem estreita se abre como a boca de uma criatura faminta. Sem hesitar, ele acende uma tocha e entra no túnel escuro. Dentro da caverna, Kirito percebe que algo está a caminho. Normalmente, ele já teria encontrado monstros pequenos pelo caminho, mas o percurso está normalmente vazio. Isso significa que alguém passou recentemente, possivelmente atraindo todas as criaturas para o interior. Seguindo pelo túnel, ele encontra um objeto refletindo a luz da tocha. Ao pegá-lo, percebe que é uma pequena bola de vidro, provavelmente um marcador deixado por Argo para indicar o caminho que seguiu. Kirito se sente aliviado ao ver que Argo já avançou e, com sorte, pode ter alcançado o Brown e os outros antes que fosse tarde. Ele segue os marcadores e continua avançando pelo labirinto. No entanto, à medida que se aproxima do centro da caverna, algo estranho acontece. De repente, suas pernas perdem a força e ele sente um frio intenso subir por seu corpo. Sua respiração se torna curta e acelerada. Seu coração dispara e ele percebe que está sendo dominado pelo mesmo medo irracional que sentiu no dia anterior. Seu corpo inteiro treme, como se estivesse à beira do colapso. Ele tenta avançar, mas suas pernas não respondem. Seu peito se aperta e por um momento ele teme perder a consciência ali mesmo, no meio da caverna. Dessa vez, no entanto, ele se recusa a ceder ao pânico. Forçando-se a agir, ele decide recorrer a um método extremo. Com uma decisão repentina, ele desembainha sua espada e, sem hesitação, afinca profundamente seu próprio abdômen. A dor é intensa, muito mais real do que qualquer sensação que já experimentou no jogo. O golpe faz sua barra de HP despencar rapidamente, mas ao mesmo tempo, o choque extremo do impacto corta seu estado de pânico. O frio desaparece, substituído por uma ardência quente e real. Ele retira a lâmina do próprio corpo e respira fundo. Agora recuperado, ele limpa o sangue digital da espada e volta a correr. Sua mente está focada novamente. Não há mais espaço para hesitação.
Poucos minutos depois, ele chega a uma ampla câmara natural no fundo daquela caverna. Vendo uma luz fraca que vem de uma saída distante, ele acaba vendo o que ele mais temia. Brown e seus companheiros estão encurralados diante de um colossal urso branco. A criatura chamada Antrotherium, com seus mais de 4 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes, tem um pelo cinzento todo sujo de sangue, e as garras dele são como lâminas. Ele está agachado, prestes a atacar os NPCs. Jogadores mesmo. Eu vou deixar isso daqui só de zoeira. Foi mal por esse início longo, vou tentar ser mais direto. Os jogadores parecem exaustos e o Kirito percebe que tem algo de errado. Um deles, o Corvus, está caído no chão, com as pernas completamente destruídas. Parece que ele foi atingido por uma estalactite. A Argo está escondida atrás de uma pedra, observando toda essa situação. Ela nota o Kirito chegando e rapidamente o atualiza da situação. O grupo do Brown tentou enfrentar aquele urso, mas subestimou a força e acabaram levando uma surra. Quando a batalha causou tremores na caverna, as estalactites começaram a cair, ferindo todo mundo. Agora Brown e os outros estavam tentando proteger o Corvus até que ele conseguisse se recuperar o suficiente para fugir daquela situação. Porém, o Kirito percebe que a estratégia não está dando certo. O Brown e os aliados estão apenas se defendendo e a cada segundo que passa a situação piora. Se ninguém agisse logo, eles todos iam morrer. Kirito e Argo então trocam olhares e ele já sabe o que fazer mesmo sem dizer uma palavra. Eles vão ter que se envolver naquela luta. Com sua postura ajustada, o Kirito segura firme a espada dele e prepara para atacar aquele monstro, avançando pelo grande salão subterrâneo da caverna. Aquele urso, então, vendo o Kirito partindo para cima dele, cava as garras afiadas no chão, preparando para atacar novamente. Os olhos vermelhos dele brilham na escuridão e o Kirito percebe que o monstro ainda tinha a barra de HP inteirinha, sem nenhum arranhão. A Argo, que ainda estava escondida atrás da pedra, surge do lado do Kirito e confirma que aquela situação não estava nada boa, já que o Brown e os outros ainda estavam apanhando muito daquele bicho. O Kirito então não perde tempo e ativa um golpe de espada de alta velocidade, deslizando pelo chão e perfurando a lateral do urso com a lâmina brilhante. A Argo então aproveita o momento para atacar simultaneamente com suas garras, saltando e cortando o rosto da criatura. O ataque combinado deles faz o Antrotherium soltar um grunhido de dor e perder cerca de 15% da barra de HP deles, o que seria um bom começo. Mas o Kirito sabe que aquilo não era o suficiente e que ele estava muito longe de ser derrotado. Então, enquanto ele recua, ele percebe que o monstro estava agora focando nele, com todo o agro direcionado ao Kirito. Isso confirma a suspeita. O Antrotherium tem um sistema de agro baseado na quantidade de dano que ele é recebido. Ou seja, quem bater mais o monstro vai ser o alvo do bicho. Em pé agora nas duas patas traseiras, ele se prepara para fazer um golpe destrutivo. O Kirito então percebe que esse é um dos piores tipos de ataque que existia no Sword Art Online. Os ataques em área. Que, se pegasse eles, provavelmente todos iam morrer. Lembrando da informação que ele recebeu de ambos, o Kirito sabe que o urso usa a geografia da caverna ao seu favor, fazendo com que as estalactites do teto caiam sobre seus inimigos. No entanto, ele também percebe que ele poderia usar essa mesma tática contra o urso. Então ele rapidamente grita para que o Brown e os outros recuarem um pouquinho e se prepararem para um contra-ataque. Enquanto isso, ele corre diretamente para uma grande pedra na lateral da caverna e usa ela para se impulsionar no ar. Lá no alto, ele lança uma garrafa de vinagre de ervas diretamente no rosto do urso. O efeito acaba sendo imediato. O líquido com cheiro forte atinge o focinho do Antrotherium, fazendo com que ele soltasse um rugido furioso e sacudisse as patas violentamente. Confuso e completamente desorientado, o urso perde o equilíbrio e acaba tropeçando para trás que nem um vacilão. E era esse momento que o Kirito estava esperando, então ele grita para os outros companheiros atacassem o bicho. Brown, percebendo a oportunidade, avança com um enorme escudo e dá um golpe poderoso na lateral do urso, empurrando ele ainda mais para trás. E ao mesmo tempo, a Argo salta e corta a pata dianteira do bicho, forçando ele a apoiar todo o peso dele de forma instável. Esse ataque combinado faz com que um pequeno tremor ocorra na caverna. E como o Kirito havia previsto, isso faz com que várias estalactites soltas do teto comecem a cair. E uma delas de fato atinge o ombro do urso, fazendo ele rugir e perder ainda mais HP. Outras acabam caindo, criando um cenário completamente caótico.
mas dando à equipe uma vantagem de momento. Apesar disso, o urso ainda não havia sido derrotado, então ele se recupera rapidamente e agora está ainda mais puto e começa a atacar de maneira desenfreada. A nova estratégia então é usar as garras para destruir os obstáculos que tinham ficado em volta dele, abrindo espaço para atacar os jogadores. É então aí que o Kirito e os outros precisam se mover rapidamente. Eles tentam então atrair o urso para uma outra área que ainda tinha estalactites no teto, podendo assim derrubar e fazer a tática de novo. Mas o monstro começa a prever os movimentos deles e aprende com aquela batalha, e agora evita se posicionar nesses pontos. Percebendo que isso não ia dar mais certo, o Kirito então decide recorrer a outro método. Ele analisa o terreno e percebe que é uma grande formação rochosa logo atrás do urso. Então, se eles conseguirem forçá-lo a se mover para lá, poderiam dar um golpe final que seria decisivo. Kirito e Brown então trocam olhares de entendimento, assim como Kirito e Argo haviam feito antes, e enquanto o Brown usa seu escudo para bloquear o ataque direto, o Kirito desliza para o lado e acerta um golpe na perna do bicho, deixando ele completamente desestabilizado. A Argo então aproveita a abertura e ataca com uma série rápida de golpes, forçando o monstro a recuar para trás, que era exatamente o que o Kirito havia planejado. E agora o Antroteren sabe exatamente onde o Kirito queria, e esse é o momento de acabar com a luta. Ele então grita para que todos ataquem ao mesmo tempo, e Brown e os outros jogadores concentram seus ataques na perna ferida do urso, enquanto a Argo usa a agilidade dela para acertar golpes precisos no pescoço da criatura. O Kirito, reunindo toda a energia que ele ainda tinha, prepara sua espada para um golpe final, e com um salto poderoso, ele sobe os ombros do urso e finca sua lâmina profundamente na parte de trás do pescoço daquele bicho. O urso então solta um último grito antes de finalmente cair no chão. Com o monstro derrotado, todos os jogadores caem no chão completamente exaustos. O corpo do urso começa a se desfazer em partículas de luz, sinalizando a sua morte com um efeito de vidro se quebrando. A experiência e os itens são distribuídos entre o grupo e o Kirito sente uma mistura de alívio e satisfação de ninguém ter morrido. Corvus, que ainda estava caído no chão, finalmente consegue se mover novamente e o Brown e os outros ajudam ele a se levantar e acabam agradecendo o Kirito por ter salvado a vida deles. O Kirito então olha para a Argo que estava sentada no chão, recuperando o fôlego, então ela dá um sinal de positivo para ele, parecendo satisfeita com o resultado. Só que assim, mesmo com a vitória, o Kirito sente que ainda há algo diferente nessa batalha. O urso era muito forte, muito mais forte do que qualquer monstro do primeiro andar deveria ser. Ele começa a suspeitar que as mudanças no jogo feitas após a fase beta não foram apenas ajustes pequenos, e sim algo muito maior pode estar acontecendo nos andares superiores. Mas isso era um problema que ele só tinha que começar a pensar depois. Por enquanto, ele se permite um breve momento de descanso e continua a jornada dele. Kirito e Argo finalmente chegam a um ponto elevado onde poderiam avistar Tolbana, que é a cidade onde vão acontecer os eventos da batalha contra o primeiro chefe do Sword Art Online, e a paisagem é quase idêntica à que o Kirito lembrava do beta. Um longo caminho de pedras, um conjunto de moinhos de vento e uma grande arena perto da entrada da cidade. As pontes suspensas que conectam diferentes setores da cidade, que a gente pode ver lá no filme do Progressive, criam uma atmosfera muito distinta dentro desse primeiro andar, que entra em completo contraste. Isso acaba sendo uma visão completamente diferente da cidade dos começos, que era todo aquele círculo gigantesco que era a maior cidade do Sword Art Online. Só que além disso, ele poderia ver uma silhueta muito imponente. Tratava-se de uma torre branca que ligava desde o chão do primeiro andar até o seu teto, sendo exatamente o labirinto da fortaleza que ligava o primeiro e segundo andar do Sword Art Online. E no topo daquilo, aguardava um desafio muito maior do que o Antroteren, o chefe do primeiro andar do Sword Art Online, que o Kirito nem desconfiava que ainda ia levar dias para eles encontrarem a sala do chefe, provando que sim, grandes mudanças haviam sido feitas desde o teste beta, já que lá os jogadores ficaram completamente obcecados em avançar o mais rápido possível, com cada grupo tentando chegar primeiro no chefe. Mas agora que a realidade de morte significava morte em definitivo, a abordagem ia ser muito mais cautelosa. E ao invés de simplesmente correr até a torre,
a maioria dos jogadores estavam optando por treinar e melhorar seus equipamentos antes de tentar mapear aquela dungeon. O Kirito então afasta os olhares daquela torre e foca a atenção na cidade propriamente dita. E apesar da distância de quase 1 quilômetro, ele consegue discernir os movimentos das figuras na estrada. No entanto, algo chama a atenção dele. Ele não vê jogadores entre os NPCs. A Argo então confirma o que ele estava pensando, que a maioria dos jogadores ainda estava tentando atravessar os caminhos alternativos para Toubana, e que a estimativa é que o labirinto ao norte de Medai leve ainda cerca de 1 semana para ser completamente explorado. Já o desfiladeiro norte, na planície de Hadar, pode levar até 2 semanas. O Kirito então expressa uma certa preocupação dos jogadores estarem tentando ir para uma rota mais perigosa, o desfiladeiro central, onde teria um field boss em forma de um gigantesco javali bloqueando aquela passagem, mas a Argo confirma que havia um grupo que escolheu essa abordagem. Apesar da abertura de caminho pelo labirinto de Horuka ser mais segura, alguns jogadores ainda insistem em tentar atravessar diretamente pelo meio do mapa. Ela conta então que um time de 10 jogadores, liderado por um espadachim charmoso que usa uma espada longa de uma mão, decidiu se aventurar pelo desfiladeiro. E eles então equilibram bem ataque e defesa, formando um grupo muito sólido. No entanto, Argo faz uma pausa súbita em sua explicação, como se ela quisesse dizer algo para o Kirito. E o Kirito percebe isso e questiona o que ela realmente quer dizer. A Argo então revela que suspeita que esse grupo contém alguns testadores beta do Sword Art Online. E se isso for verdade, e se eles estiverem confiando em informações da fase de teste para traçar suas estratégias, eles estão correndo um sério risco. Aqui a referência ao Diavel ficou óbvia, e toda essa preocupação da Argo acaba assim sendo comprovada com um perigo real na batalha contra o primeiro chefe. Percebendo o que a Argo queria dizer, o Kirito se lembra do Brown e do grupo dele que acabaram se metendo em toda aquela treta contra o Antrotherium, que não existia na fase beta do Sword Art Online e que quase causou a morte de jogadores ali naquela situação. Se outra mudança em relação ao beta tiver acontecido no desfiladeiro, o grupo daqueles 10 jogadores estaria em sério perigo e acabaria morrendo. Agora, no serviço oficial do Sword Art Online, os ex-beta testers tinham supostamente uma enorme vantagem em relação aos jogadores. Mas as mudanças que o Kayaba fez no jogo antes do seu lançamento oficial pode ter feito que todo aquele conhecimento antigo possa ter se tornado uma completa armadilha. O Kirito reflete sobre isso e sente um peso na consciência. Se aquele grupo for exterminado por confiar cegamente na versão beta do jogo, ele não ia conseguir evitar a culpa. E além disso, isso atravessaria ainda mais no progresso da conquista do primeiro andar do Sword Art Online, tornando toda a sobrevivência do Sword Art Online, agora com ainda menos jogadores experientes, muito mais difícil. Então, após um momento de contemplação, o Kirito toma uma decisão. Apesar de Toubana estar bem ali na frente, ele resolve voltar. Ele diz a Argo que ainda tem algumas missões pendentes em Horuka. E além disso, ele prometeu às crianças da casa onde ele está hospedado que ele voltaria. Essa justificativa soa completamente forçada para Argo, então ela encara ele com uma expressão desconfiada no rosto. Mas então, ela sorri e decide acompanhar ele sem questionar. Com um tapa forte nas costas do Kirito, ela declara que vai voltar junto dele. O Kirito protesta, dizendo que não tinha necessidade, mas a Argo insiste brincando com ele. Sem outra escolha, o Kirito vira as costas para Toubana e começa a seguir Argo de volta pelo caminho que os levou até ali. O vento então sopra suavemente, balançando o manto amarelado da Argo, enquanto os dois descem a trilha sinuosa de volta para Horuka. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele, porque deu um trabalho para fazer isso daqui. E só aqui, né, gravando os áudios, eu já consigo perceber que vai ser um vídeo longo. E o principal fator para isso ter acontecido é porque eu priorizei colocar mais detalhes, né, nesse resumo. Aí fica um resumo, tipo, bem completinho mesmo. Aí isso já vai servir como uma amostra do que vocês podem esperar aqui futuramente no canal. Porque eu pretendo fazer resumos dos livros principais, né? Tipo volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e por aí vai. Todos os volumes da série eu pretendo em algum momento fazer esses resumos mega detalhados sobre eles, entendeu? Então é algo legal, mas que eu só vou querer fazer quando eu tiver de fato com um microfone decente e quando eu estiver com o PC montado, né?
porque eu ainda estou montando ele e vai demorar um pouquinho ainda para sair. Mas enfim, esse é o vídeo. Foi uma história bem louca. Eu gostei da história, gostei do urso, gostei do que aconteceu aqui. Eu geralmente fico zoando, né, isso do Rick fazer, tipo, tem a história o primeiro dia e tem o próximo dia, aí tem essa agora, né, o 7º dia. Daqui a pouco ele tá fazendo os 2 anos completos lá que o pessoal ficou preso em Saô. Eu achei ela interessante, acho que ela valia sim a pena estar em algum momento, né, futuro, nos volumes principais da série. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau.